Boa tarde, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenário, a comunidade que acompanha a sessão pelos canais de comunicação do Poder Legislativo. Eu sempre abro o meu grande expediente, vereador Eloy, destacando que esse é um momento importante da comunicação dos trabalhos dos vereadores no parlamento ou fora dele, em virtude de um tempo um pouco mais avantajado que nós temos para a comunicação, vereador João dos Santos, e eu procuro sempre dividir o grande expediente em pelo menos 3 ou 4 grandes temas que estejam relacionados com a nossa atuação no mandato, na cidade, com políticas que a gente possa opinar a nível de Estado e a nível de Brasil. E no dia de hoje nós preparamos 3 temas. O primeiro, mais relacionado à cidade, a algo que eu considero bastante importante, que é a questão cultural, o desenvolvimento da cultura, do lazer na cidade de Passo Fundo e como isso impacta economicamente na vida de muitos. Porque nós vivemos um momento, infelizmente, vereador Fernando, onde a arte, a cultura, ela vem sofrendo um conjunto de críticas, muitas vezes emitidas por pessoas que detêm pouquíssimo conhecimento a respeito dessa área, que entende a cultura como algo supérfluo na relação de uma cidade, na relação das pessoas. Eu, como todos sabem, pelo menos os colegas vereadores, eu não sei a comunidade, tive, na minha trajetória pública, a oportunidade de ser secretário de Esportes e Cultura da cidade de Passo Fundo. E pude, nesse espaço, trabalhando bastante, construir uma relação muito positiva com o setor cultural da nossa cidade e, através dessa ação, potencializar um conjunto de oportunidades, oportunizar um conjunto de situações aos mais variados segmentos da cultura. Mas no dia de hoje eu queria destacar um determinado segmento cultural. E que nós que acompanhamos o crescimento da oportunidade de espaços para esse segmento na cidade de Passo Fundo, achamos importante destacar. Eu queria iniciar, antes de nós colocarmos os slides, Miqueias, iniciar ressaltando o que acontece aqui no plenário da Câmara de Vereadores, no espaço de entrada do nosso prédio. Uma lei municipal que foi aprovada nesta casa pelo ex-vereador Juliano Roso, na época ex-vereador, depois vice-prefeito, ex-vice-prefeito, deputado estadual, agora ex-deputado estadual e que preside o PCdoB a nível do Estado, o vereador Rude. O vereador, na oportunidade, aprovou uma legislação aqui que transformou o saguão, o hall de entrada aqui da Câmara, num espaço à disposição da comunidade para exposições. Exposições de quadro, exposições de foto, um espaço que poderia ser utilizado pelos mais variados artistas para expor o seu trabalho e aqui a comunidade que vem à Câmara de Vereadores poder ter contato com a sua obra. Nesse período em que nós estamos na semana de comemorações do aniversário de Passo Fundo, nós estamos tendo aqui, todos podem ver, que tanto no plenário da nossa casa como no hall de entrada, uma exposição em imagens, em história, daquilo que representa os 162 anos do município de Passo Fundo. Esse é um espaço que está sendo utilizado pela comunidade, presidente Fernando. Mas existem outros espaços que estão à disposição do segmento cultural, artístico da nossa cidade. Recentemente nós tivemos o Teatro Múcio de Castro, vereador Tiaquinho, devolvido à comunidade depois de um período de interdição pela administração do prefeito Luciano, e lá já se passou vários espetáculos. Miqueias, eu vou pedir que tu coloque no nosso painel a primeira imagem. Lá já foram inúmeros os espetáculos que passaram,
São milhares de horas utilizadas pela comunidade de Passo Fundo. É o primeiro. Retornar um, Miquel. Então deve ser o segundo, está na ordem alterada. Bom, deixa na primeira imagem que eu vou falando aqui, porque está um slide a menos, mas não tem problema. O teatro, ele recebe inúmeras apresentações culturais, de música, de dança, de teatro, e tem feito a diferença para a comunidade artística da cidade. Ao mesmo tempo, ao lado no próprio teatro, Paulo Lossi, que prestigia a nossa sessão, foi inaugurada a sala de exposição Desdémona Aires. Todos aqueles que passaram ou vislumbraram a cultura da nossa cidade nos anos 80 e 90, não tem como não ter tomado contato ou conhecimento da atuação da professora Desdémona Aires. E lá se transformou em um espaço vivo para mostra de arte, de quadros, de exposições fotográficas, e leva o nome da professora Desdémona com muita justificativa e muita justiça por tudo que ela propiciou à cidade de Passo Fundo. Nós temos também o Espaço Cultural Roseli Dolesque Preto, que daí é composto pela Academia Passo Fundense de Letras, pelo Teatro Múcio de Castro, pelo nosso Museu Histórico e também agora pelo Instituto Regional. Lá, vereador Rufa, nós temos um importante espaço ao ar livre que vem sendo muito bem utilizado por todos aqueles que produzem cultura na nossa cidade e é um espaço que inexistia na cidade de Passo Fundo e com a intervenção do poder público, com a unificação de ideias, com os movimentos culturais, ele se tornou possível para a cidade de Passo Fundo. Então, esses são espaços que estão à disposição e eu poderia citar vários outros que estão aí à disposição da comunidade. Mas eu agora quero chamar a atenção, e agora sim, ali, Miquel, nós estamos com o slide que a gente preparou, desse espaço novo, vereador Ronaldo, o espaço gastronômico da Gari, que ganhou uma certa, vamos dizer assim, projeção na cidade a partir da sua inauguração, porque nós aprovamos aqui na casa, vereador Rufa, com voto de Vossa Excelência favorável, e é importante que a gente diga também, foi aprovado pela unanimidade dos colegas vereadores, porque entenderam que era um projeto bom para a cidade, independente de ser situação ou oposição. E naquela oportunidade, quando nós debatíamos esse projeto aqui, vereador Rudy, a ideia que veio do Executivo Municipal era a utilização de todo o complexo para exploração da iniciativa privada num processo de concessão, que foi o que foi feito. E o nosso mandato, o mandato deste vereador, encaminhou uma emenda na oportunidade, vereador Ronaldo, que reservava um espaço para ser utilizado por aqueles que produzem cultura e arte na nossa cidade. E esse espaço vem sendo gerido e administrado pela Secretaria de Cultura em parceria com os vários movimentos culturais, em especial com a Confraria das Artes, e aqui faz importante a gente registrar o trabalho e a competência que tem esse segmento cultural e esse grupo, liderados pela Lindiara Paz, que vem ocupando, dando vida àquele espaço e que se somou, agregou. É um espaço gastronômico, vereador Eloy, que vem recebendo milhares de pessoas desde a sua inauguração. Inclusive, essa semana eu tomei conhecimento, vereador Leandro Roso, que os empresários que estão à frente do projeto lá e que ganharam a concessão, vereador Rufa, foram surpreendidos positivamente, com o perdão da redundância, porque uma surpresa ela é sempre positiva, com o número de pessoas que estão se dirigindo diariamente àquele espaço, mostrando que essa foi uma política acertada da administração pública. Aqui cabe fazer o registro também da visão da Secretaria de Planejamento, da secretária Ana Paula Victor, que tem formação na área do patrimônio histórico e que desde o primeiro momento foi uma entusiasta e defensora desse tipo de projeto, que valoriza
vereador João dos Santos, o espaço antigo, aquele que representa parte da história da nossa cidade, e vem transformando esse espaço em algo que não tem precedentes na nossa história. Um espaço que certamente vai, vereador Valdo, que acaba de chegar ao plenário e nos prestigia com a sua presença, certamente marcará a história. Aquele espaço da Gare, nós poderíamos falar da recuperação do parque, dos mais variados parques, mas esse o prédio da antiga Gare, onde as pessoas aguardavam o trem chegar para embarcar para os mais variados destinos que daqui saíam, tem uma marca antes desse espaço, desse momento, que foi aprovado por esta Câmara, de forma bastante assertiva pelo conjunto dos colegas vereadores, e depois desse espaço. Então, esses são um conjunto de espaços que estão à disposição. Eu vou pedir que tu passe para o segundo slide. Aqui mostra um pouco mais do espaço cultural, daquele espaço reservado para mostras, exposições, que vem sendo muito bem utilizado por aqueles que produzem na cultura da nossa cidade. Já são mais de 2.000 visitantes nesse curto espaço de tempo que está à disposição da comunidade e certamente será ainda muito mais utilizado pela comunidade. Então, fica aqui o registro. Eu faço esse registro porque esse tipo de ação ele deve ser comemorado por todos. Porque a produção cultural, ela gera emprego e renda para muitos. Para muitos, vereador Eloy. São muitas pessoas na nossa cidade, vereador Patucci, que vivem daquilo que produzem artisticamente na cidade de Passo Fundo. E quando o município de Passo Fundo, através da intervenção do poder público e da parceria com a iniciativa privada, consegue propiciar espaços como esse, ganha a cidade como um todo. Então, parabéns. E eu preciso dizer isso aos colegas vereadores que aprovaram esse projeto, porque se alguém tinha dúvidas ou um certo receio lá atrás, hoje pode ter a certeza de que votou em algo que foi benéfico para a cidade de Passo Fundo e certamente a comunidade cultural da nossa cidade agradece. Eu queria que tu passasse para o próximo. E agora eu queria, rapidamente, vereador Paulo Necklin, falar da nossa participação na 16ª Conferência Nacional de Saúde. Quando eu assumi o mandato, o primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores, vereador Rufa, eu tive a oportunidade de participar da Conferência Municipal de Saúde, representando o Parlamento Municipal. Na oportunidade, eu e o vereador Rui, ex-vereador Rui, do PT aqui desta casa. E naquela conferência eu fui eleito representante do segmento legislativo para a conferência estadual. E na conferência estadual, vereador Valdo, eu fui eleito representante à Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em Brasília, a 15ª Conferência Nacional de Saúde. E naquela oportunidade, eu fui um dos poucos parlamentares municipais que compôs a chapa que foi eleita para o Conselho Nacional de Saúde. Nesse processo da 16ª Conferência Nacional, que começou com as etapas municipais, depois a etapa estadual e a etapa nacional, infelizmente, em virtude de um problema de agenda, de estar fora da cidade quando da realização da Conferência Municipal, eu não pude participar da Conferência Municipal e, desta forma, não fui eleito como representante, até porque o regimento mudou, o formato de eleição dos representantes já não faz mais parte a eleição de representantes de parlamentos, ou porque há uma avaliação correta de que o parlamento, os vereadores, deputados, eles já têm a sua área de atuação, então tem que privilegiar os outros segmentos nessa atuação. Mas aí eu recebi o convite do Conselho Nacional de Saúde, em virtude de ser suplente da gestão que encerrava, para que me fizesse presente na Conferência Nacional, e lá nós pudemos debater principalmente a questão do Sistema Único de Saúde, em especial o seu financiamento, vereador Rufa.
Todos nós aqui, os vereadores, somos demandados muitas vezes pelos mais variados problemas de atendimento, de acesso, de busca de informação nos serviços do Sistema Único de Saúde. Seja, e eu me dirijo ao vereador Rufa, porque é um dos que mais dialoga comigo sobre esse tema, o atendimento nas unidades básicas de saúde do município, no acesso ao atendimento nos hospitais, no acesso aos especialistas, nas consultas que são disponibilizadas pelo Serviço do Estado, no acompanhamento a possível demandas de cirurgia que são demandadas, que são trazidas aos vereadores, e muitas vezes, todos nós sabemos isso, infelizmente nós não temos gerência, ou talvez felizmente, porque isso garante que o paciente seja respeitado pela sua ordem e que não possa haver o sistema de burlar a fila do SUS. Então nós acompanhamos muito esse debate. E nos chamou a atenção nesse debate nacional a principal questão do financiamento. Como se financia, vereador Saul Spinelli, o Sistema Único de Saúde? Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema universal, que garante o atendimento a todos, independente da sua questão econômica e financeira. Vereador Paulo Necri, um tempo atrás, eu lembro, quando ainda era o Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INPS, só tinha atendimento de saúde gratuito quem tinha carteira assinada e contribuía para o sistema. O SUS foi um ganho, porque ele incluiu no seu atendimento todo e qualquer brasileiro, e inclusive pessoas estrangeiras que estejam vivendo no Brasil podem ser atendidos pelo SUS. Então, quando nós vemos e nos deparamos, vereador Ronaldo, vereador Valdo, com problemas que existem nesse atendimento, nesse encaminhamento, é importante que nós possamos assumir o compromisso de buscar a solução, porque a população precisa do atendimento. Mas é sempre importante que nós possamos pensar por um instante que o Brasil é um dos poucos países do mundo que garante a todo e qualquer brasileiro a possibilidade do atendimento em saúde. Recentemente, eu poderia destacar várias notícias aqui, nós poderíamos chamar a atenção, uma notícia que circulou esses dias na rede social e teve grande apelo solidário, principalmente aqui no Brasil, de um cidadão que aguardava, que faleceu porque ele não tinha acesso à insulina. Porque nos Estados Unidos da América, vereador Patucci, só tem acesso à saúde quem pode pagar. Se tu não tiver um plano de saúde, se você não tiver recursos financeiros, você acaba não tendo acesso. E esse cidadão norte-americano faleceu, mesmo tendo apelado para o Poder Judiciário norte-americano, porque ele não conseguiu garantir acesso à medicação que precisava. Vários colegas aqui vão me dizer, mas aqui no Brasil nós temos um problema que precisa ir para a justiça, nós temos um problema que de vez em quando falta um medicamento, nós temos um problema que talvez em quando falta o acesso, falta um médico e tal. Mas isso não é a regra. A grande maioria da população recebe o atendimento. E esses problemas eles precisam ser corrigidos. E na Conferência Nacional nós debatemos muito isso. Porque, infelizmente, no final do governo Temer, foi aprovada uma emenda, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que passou, foi aprovada e congelou por 20 anos os investimentos do governo federal em saúde e em educação. Ou seja, pelos próximos 20 anos, não haverá, por parte do governo federal, investimento de R$1 novo no sistema de saúde e na educação. E isso tem preocupado muito aqueles que atuam na defesa do Sistema Único de Saúde. E esse foi um dos principais temas debatidos
nessa conferência nacional, nós podemos, da nossa forma, com aquilo que nós temos de conhecimento, contribuir com isso. Eu queria que passasse para o segundo slide, também falhou. Tudo bem, segura aí que a gente já vai para esse tema. Uma declaração que é importante nós destacarmos. Todos conhecem o Drauzio Varela, que é médico, circula dando palestras Brasil afora e frequentemente o vereador Pedro Nanelli aparece em programas na TV falando sobre as questões da saúde. E logo após a Conferência Nacional de Saúde, ele fez uma declaração que é importantíssima que nós tenhamos em mente. Sem o SUS é a barbárie, é o caos. Sem o SUS, o povo brasileiro, na sua grande maioria, não teria acesso a qualquer atendimento de saúde. Então é importante que nós possamos, sempre que possível, enaltecer o Sistema Único de Saúde e sempre que possível buscar, vereador Rufa, vereador Fernando, vereador Leandro, como todos aqui fazem, buscar valorizar o Sistema Único de Saúde e buscar melhorar esses problemas que esse sistema enfrenta. Mas nunca desmerecer o programa. Porque se um grande número da população tem atendimento, é porque existe o Sistema Único de Saúde e é importante que a gente diga, por mais rico que seja o hospital, a unidade de saúde, a associação que mantém, ninguém no Sistema Único, no sistema de saúde, vive sem o financiamento e o atendimento do SUS. Então, eu não poderia encerrar o nosso grande expediente sem falar do SUS. E eu queria agora, nesses minutos que nos restam, fazer o registro de uma homenagem que eu considero bastante importante, porque nós temos aqui na cidade um conjunto de empresas que são familiares e que não são grandes empresas, vereador Rufa, não geram grandes postos de trabalho, mas representam no seu conjunto o esforço de milhares de pessoas na nossa cidade que no dia a dia, há muito tempo, vereador Eloy, botaram uma ideia na cabeça e constituíram uma empresa que gera seus empregos, que gera seus impostos e que estabelece relações que são muito próximas da comunidade. Eu queria enaltecer e registrar esta empresa, a Biliares Engers, que iniciou suas atividades no ano de 1986, em abril de 86, aqui em Passo Fundo, fundada pelo Jorge Luiz Engers e pela Seneli Ribeiro Engers, que naquele momento visualizou em Passo Fundo a possibilidade de incrementar a produção, a fabricação de mesas de bilhar aqui na cidade, que até o presente momento vinham de fora e aqui eram somente vendidas e comercializadas, não eram produzidas aqui. E esse casal aceitou o desafio de se profissionalizar nisso e montar uma empresa nesse sentido. E de lá para cá, nós vemos aqui na cidade, nos mais variados locais, essa marca estampada, vereador Rufa, vereador Valdo, em vários estabelecimentos comerciais da nossa cidade. É uma empresa, eu pediria que passasse o próximo slide, que possibilitou alcançar novos mercados, produzir novos produtos, se consolidou como uma marca da região sul do país. Hoje não vende só para a cidade de Passo Fundo, nem só para cidades aqui nos arredores, vende para o estado lindeiros aqui, inclusive comercializando esses produtos para os mais variados pontos do Brasil. Pode passar, Miqueias? É, como eu disse, uma empresa familiar, gerida pelos proprietários e pelos filhos e filhas. É o Jorge Luiz, a Seneli, a Gabriela, que é advogada. A Gabriela hoje não se dedica muito à empresa, né, Gabi? Mas tem lá o Felipe e também o Fernando. E ambos, o Felipe que está aqui hoje representando a empresa,
se dedicam integralmente no dia a dia à empresa. Mas eu queria também destacar a ligação dessa empresa, e aí que é o fundamental, porque nós vemos muitas empresas que se instalam, nascem na cidade, vereador Rufa, mas se mantêm um pouco distante da comunidade, porque foca única e exclusivamente naquilo que produz, naquilo que fabrica, no seu foco comercial. Diferente das Bilhares Angels. Pode passar? Que desde o início conta com um apaixonado, que é o Jorge, um apaixonado pelo esporte de corrida de rua. Jorge é conhecido da cidade como um dos principais atletas, vereador Pedro Danelli, Vossa Excelência, que conhece ele de longa data, como um dos atletas que marcou a história do município de Passo Fundo como atleta corredor de rua. Pode passar, Miquel. E desde que constituiu a empresa, o Jorge e a família Angels não deixa de apoiar o esporte amador da nossa cidade. Vereador Pedro Danelli, seguidinha já lhe dou a parte. Ele foi campeão estadual da maratona em 1978, mas antes disso, começou a correr com 16 anos, né? 16 anos. Era uma referência na prática esportiva na nossa cidade, na nossa região. E continua hoje, eu não vou aqui, tenho certeza que ele não se sentiria ofendido se eu dissesse a idade dele aqui, mas não vou cometer fazer essa fala aqui. Ainda hoje, vereador Leandro, participa de forma ativa como atleta, como organizador e, por que não, como gerente de uma grande equipe esportiva da cidade que participa das mais variadas etapas de corrida do Campeonato de Corrida de Rua na nossa Passo Fundo e na nossa região. Pois não, vereador Pedro Danelli, lhe passo a parte em seguida para mim poder concluir. Tá ok, vereador, mas inicialmente quero lhe cumprimentar por seu grande expediente, pelos assuntos pertinentes que Vossa Excelência traz na casa hoje. E falando dessa belíssima homenagem para o Jorge, dizer que nós éramos corredores juntos na época. Mas Pedrinho. Eu fui um grande maratonista, até pode falar com o Jorge, quando eu fiquei no quartel em 75, 76, os 2 anos, eu corria para o Exército. Participei de várias Olimpíadas aí, Santa Rosa, depois do Exército, Juí, naquela época. 3.000 metros era com nós, né? E o Jorge corria junto. Então, eu conheço eles daquela época. E olha, pega um abraço aí para ele. E um grande amigo, uma grande pessoa, um grande pai de família, um grande batalhador, pessoa honesta, correta, enfim, e que deixou marcado o atletismo sua trajetória na época que era jovem, que corria, como nós também. Então, só para ressaltar que nós tivemos a felicidade de correr, na verdade, naquela época lá, vereadora, os corredores de Passo Fundo era, no caso eu, do Exército, o Farias e o Arcélio, que hoje estão aposentados, acredito eu, como major e coronel do Exército, que foram fazer a carreira lá para cima, no 2º Exército, e eu não quis acompanhá-los. Nós 3 corríamos para o quartel e o Jorge era a equipe que completava o 4º atleta, junto nós 4. Então, só para deixar registrado o seu grande expediente, essa belíssima lembrança que Vossa Excelência está fazendo para ele. Obrigado. Sem dúvida, uma boa lembrança, vereador Pedro Nanelli. Esse seu histórico aí eu desconhecia. Então, o Jorge e a Bilhares Angels são responsáveis por manter e apoiar a prática esportiva na nossa cidade, numa prática que, infelizmente, não tem tanto apelo esportivo, porque se valoriza muito outras práticas, mas é importantíssimo, e todas as vezes que eu acompanho as etapas de corrida de rua, me chama a atenção a equipe da Bilhares Angels, que conta com mais de 60 atletas que representam o município e participam das etapas de atletismo espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Então, presidente, eu queria solicitar que Vossa Excelência pudesse interromper a sessão, suspender a sessão, para que nós pudéssemos fazer a entrega do honra ao mérito e reconhecimento desta casa a essa empresa que mistura a sua atividade técnica, comercial, de gestão profissional e também
o apoio ao esporte amador da nossa cidade. Estão aqui representando a empresa, os filhos e filhas do Jorge. Nós gostaríamos que eles pudessem adentrar o plenário para que a gente pudesse fazer a entrega em conjunto com os demais colegas vereadores. Obrigado. Está suspensa a sessão, então, para que possamos entregar o certificado de honra ao mérito. Presidente. Reaberta a sessão, vereador. Obrigado pela aquiescência de Vossa Excelência. Obrigado aos colegas. Foi um prazer poder fazer esse grande expediente no dia de hoje.